especialmente ali pertinho da rodoviária, na BR-369, vários protestos ligados àquele confronto com morte que aconteceu na última sexta-feira na Vila Ricardo. E ontem, a volta para casa do londrinense foi terrível, tá? Nas principais vias da cidade, pneus sendo queimados, protestos da população, a polícia tentando acabar com esses bloqueios, e foi uma situação que persistiu até o comecinho da noite. Já vem comigo aqui no estúdio, porque eu tô nesse momento com o Wesley e com a Laís nos principais pontos de protesto do fim da tarde e do comecinho da noite de ontem. A partir de agora, claro que eu vou te contar tudo o que aconteceu ontem, mas eu vou atualizar a situação de momento para você de Londrina, para você de toda a nossa região, entender como é que a nossa cidade amanheceu hoje, como é que tá esse comecinho de tarde por aqui, tá? Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Notícia, informação, o nosso compromisso é com você, tá? Ontem, o nosso Carlos Camargo, ao vivo no Cidade Alerta, acompanhou tudo isso e a partir de agora a gente segue com a repercussão dessa história. Antes da gente falar de ontem, antes da gente falar do que originou todo esse protesto, foi aquele confronto da sexta-feira que você acompanhou ao vivo aqui no Balanço Geral. Eu quero a situação de momento, para você que vai ter que passar, por exemplo, ali pelo encontro da Teodoro Vitorelli com a Leste Oeste, com a 10 de dezembro, ali pertinho da rodoviária. Para você que tem que passar ali pela 369, gente que vai passar aqui por Londrina, gente que está saindo de Londrina e seguindo para Ibiporã e seguindo viagem e vai passar ali pertinho do Jardim Nossa Senhora da Paz. Vamos atualizar primeiro? Já já a gente fala de ontem. Notícia ao vivo! Wesley, começo com você, aí pertinho da nossa rodoviária, foi um ponto de bloqueio ontem, situação bem complicada por aí. Nesse momento, já limparam tudo, ainda tem restos dos pneus queimados, algum sinal de protesto nesse momento, ou dá para passar por aí tranquilamente, Wesley? Bom dia! Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Nós estamos no local onde aconteceu um grande protesto ontem, no final da tarde, né? Todos os carros tiveram que parar aqui e não conseguiam passar. Neste momento, a via está totalmente liberada. Não tem nenhum protesto acontecendo por aqui. As imagens são do repórter cinematográfico Alexandre Oshima e vocês conseguem perceber os carros passando com tranquilidade aqui na rotatória, embaixo do pontilhão da Avenida 10 de Dezembro. Aqui na 10 de Dezembro, com a Teodoro Vitorelli, também encontro com a Avenida Leste Oeste. É um dos principais pontos da cidade de Londrina. Algumas marcas ainda ficaram no chão, né, devido ao protesto que aconteceu ontem à tarde, com queima de pneus, também madeiras foram queimadas por aqui e diversas pessoas vieram para esse local também com faixas em forma de protesto. Mas agora, neste momento, trânsito tranquilo, liberado aqui no local. Juliano. Wesley, eu já volto com você, porque foi o Wesley que acompanhou sexta-feira aquele confronto na hora do almoço que terminou em morte na Vila Ricardo e que ocasionou todos esses protestos. Mas eu vou com a Laís agora, ali na altura do Jardim Nossa Senhora da Paz. Nesse ponto da 369, o tráfego de veículos foi bloqueado ontem e ali foi o principal trecho do protesto, se a gente for considerar que é uma passagem de gente que está em Londrina, gente que passa pela nossa Londrina para seguir para as cidades da nossa região, né? Ali pertinho da Avenida Brasília, e é lá que está Laís Cardoso agora. Laís, situação de momento por aí, algum bloqueio, ainda tem pneus por aí, alguma imagem que mostre, ó, teve protesto ontem à noite? Ou tá tudo de boa nesse finalzinho de manhã de quarta-feira, Laís? Bom dia. Oi, Juliano, bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Balanço Geral. A gente vai mostrar agora a situação de momento. Eu vou sair aqui porque o Altair Júnior vai mostrar aqui nas imagens como é que está a movimentação aqui nesse trecho da BR-369. Como você disse, né? A gente já mostrou outros protestos por aqui e ontem à noite não foi diferente. A gente viu um protesto, realmente a polícia veio aqui para o local. Foi uma situação bastante tensa, mas a situação de momento, para quem costuma passar por esse trecho, é de mais tranquilidade. A gente observa, inclusive, Juliano, que tem aquelas marcas, né, dos pneus e que o pessoal acabou colocando aqui, fazendo esse protesto, aquelas faixas, mas agora a gente observa a Polícia Militar na entrada aqui da BR-369 e uma situação mais tranquila. A gente vê algumas movimentações de pessoas que realmente moram nesse local, chegando, voltando da escola. Esse ponto aqui é de ligação entre Londrina
Londrina e Ibiporã. Então é um trecho muito movimentado. E agora a gente observa que tem sim esse movimento, que a gente observa que a Polícia Militar está nesse local. Eu percebo assim, Juliano, que as pessoas acabam passando por aqui de uma forma mais tensa. Por quê? Porque sabem que esse é um ponto de bloqueio e de protesto na cidade de Londrina. Mas o que eu posso dizer é que a Polícia Militar está aqui no local, existe uma movimentação tranquila do trânsito e é claro, né, Juliano, qualquer novidade a gente vai atualizando aqui na tela do Balanço Geral. Juliano. Com certeza, policiamento reforçado em todos os pontos, você está acompanhando tudo isso ao vivo. Mas vamos fazer o seguinte, é tanta coisa hoje que a gente às vezes não entende, né? Mas por que aconteceu esse protesto, Juliano? Como eu disse, na sexta-feira, ali na Vila Ricardo, a polícia encontrou um homem que estava com mandado de prisão em aberto, o Gabriel, desde o dia 4, um mandado por roubo. Ele estava com um veículo, ele estava ali com um Corsinha Classic branco. No momento que a polícia chegou, a polícia disse que viu que ele estava armado e nesse momento de reação da polícia, aconteceram os disparos que culminaram na morte do Gabriel Felipe Rodrigues Dalbelo, de 22 anos, tá? São essas imagens que você está vendo do local. Quem acompanhou isso na sexta-feira e vai lembrar pra gente rapidinho desse caso, foi o Wesley Lemos, que está comigo aqui. Wesley, vamos lá. Tudo que aconteceu ontem à tarde e ontem à noite aqui em Londrina foi por conta deste confronto com morte na Vila Ricardo. Bota o Wesley aqui pra mim, presuntinho, por favor. Me reforça, relembra para todo mundo que está em casa o que aconteceu. Foi mais ou menos isso, né? A polícia, com informações de uma pessoa que estava com mandado de prisão expedido já, encontra essa pessoa nas ruas ali da Vila Ricardo, perto da casa dele. Acontece um confronto e ele acaba sendo morto neste confronto. No dia já teve protesto e ontem foi uma sequência disso. Familiares, pessoas próximas ao Gabriel já tinham dito que fariam esse protesto. É isso, né, Wesley? É isso, Juliano. Tudo começou na sexta-feira, às 11 horas da manhã, por volta das 11 horas, quando uma viatura da Rotan, do 5º Batalhão da Polícia Militar, estava ali percorrendo a Vila Ricardo, onde morava, inclusive, o Gabriel e a família dele. Segundo os policiais militares, quando eles encontraram um Corsa branco, que já estaria, segundo a polícia, sendo utilizado em vários crimes aqui na região, tentaram realizar a abordagem e os policiais também tinham a informação que o Gabriel estava com mandado de prisão em aberto por um crime de roubo que teria acontecido em Ibiporã. Um detalhe que chama atenção é que a polícia está com uma operação aqui em Londrina já há cerca de 2 meses, a operação chamada Liberdade Restrita, justamente para prender pessoas com mandados de prisão. E neste momento, Juliano, segundo a informação passada pela PM, os policiais tentaram realizar a abordagem. Gabriel estaria armado com uma pistola calibre 9mm. Essa pistola foi apresentada, inclusive, à imprensa, estava municiada, teria apontado a arma para os policiais e foi baleado. Ele morreu na hora. Ele chegou a perder o controle ali da direção do carro e esse carro desceu em marcha ré ali, ou seja, desceu a rua e parou no banco de concreto em frente ao campo de futebol ali da Vila Ricardo. Nós estamos falando ali da Rua Beija-Flor, enfim, uma rua conhecida ali do bairro, que é uma das principais ruas daquele local. E o que chama atenção também, Juliano, é que no dia em que houve essa abordagem com disparos de arma de fogo, a família, também vizinhos, amigos ali do Gabriel já começaram a protestar, que eles quebraram ali a faixa de isolamento várias vezes, né? Soltaram a fita zebrada e também jogaram copos de vidro contra a polícia militar. Na ocasião, inclusive, a polícia reagiu com tiros de bala de borracha e também uma bomba de gás lacrimogêneo. Nós que estávamos lá, Juliano, também sentimos o gás de pimenta. Foi uma sensação muito tensa ali na última sexta-feira, um momento muito crítico na Vila Ricardo. E ontem aconteceram os protestos, ou seja, esses familiares e amigos continuaram protestando devido a essa situação. Tá aí as informações do Wesley. Os detalhes desse confronto que aconteceu na sexta-feira e que acabou ocasionando essa onda de protestos registrada em pelo menos 6 pontos de Londrina ontem à noite, tá? Bota aqui de novo a Laís e o Wesley, eles vão seguir comigo nessa cobertura especial, eles vão seguir comigo trazendo detalhes de momento, tá? Porque a gente fala do que aconteceu, mas a gente fala do que está acontecendo agora. Essas imagens de sexta-feira são muito fortes, porque teve um momento lá em que chegaram a lançar um spray de gás de pimenta para conter essa manifestação, para conter os ânimos ali. Até as equipes de imprensa que estavam ali acabaram sentindo. Esse cheiro é muito forte, tá?
Wesley, eu sei que passou um baita de um sufoco lá também, mas vamos lá, já vou voltar a conversar com os dois, mas antes eu vou mostrar agora a reportagem completa que mostra esses 6 pontos onde ontem à noite a gente teve bloqueios aqui em Londrina, esses 6 pontos onde aconteceram os protestos. Então você que de repente ontem demorou para chegar em casa, chegou mais tarde, quer entender tudinho o que aconteceu? A reportagem completa você vê agora no nosso balanço, no nosso BG que está só começando, são 11h40, enche a tela. Foi apontada aí para o helicóptero do DPMO, por isso ele saiu daqui do local. Olha, tiro, ó. Mais tiro. Um final de dia caótico e com Londrina sob alta voltagem. Pelo menos 6 locais da cidade, nas regiões Central, Leste, Oeste e Norte, manifestações simultâneas, com pneus e pedaços de madeiras incendiados, impedindo a passagem de veículos. Na esquina da Avenida Teodoro Victorelli com a 10 de dezembro, filas quilométricas se formaram por cerca de 1 hora. A polícia militar acompanhou de longe e só interviu quando o fogo já estava baixando para liberar as vias. A mesma cena se repetiu na BR-369, em frente à Vila Marísia, no sentido Londrina e Biporã. O ponto mais tenso é aqui o Jardim Nossa Senhora da Paz, onde em 2 momentos foram registrados disparos de balas de borracha e também bombas de gás. Inclusive, nesse momento, volta a acontecer esse tipo de situação. Os policiais seguem aqui na entrada do bairro para evitar que os manifestantes voltem para a rodovia e fechem novamente a 369, impedindo o trânsito de veículos. Pessoas foram abordadas e houve muito corre-corre para dispersar quem estava no protesto. Mais tiro. As manifestações acontecem após a morte de Gabriel Fernandes, de 22 anos, em um confronto com a polícia militar na Vila Ricardo, na última sexta-feira. Contra o jovem, havia um mandado de prisão em aberto por um roubo violento registrado nesse ano em Biporã. Segundo a PM, o rapaz teria reagido durante a tentativa de abordagem e foi baleado. Uma arma foi apreendida, mas familiares e amigos de Gabriel questionam a versão apresentada pela polícia sobre as circunstâncias do momento em que o jovem foi localizado pelas equipes da Rotan. A PM afirmou que durante os protestos houve casos de vandalismo e violência. Barrado veículos, impedido o trânsito de veículos, batido em alguns veículos, inclusive uma senhora foi socorrida em estado de pânico, o veículo foi retirado agora, que ela abandonou o veículo, tiraram pedras contra as equipes policiais e outros veículos, acertando até policiais militares, e daí tivemos que efetuar uma ação mais enérgica e desobstruir a via. A Polícia Militar acredita que os atos pela cidade foram previamente organizados por meio das redes sociais. Através do WhatsApp, ou mídia social, muitas delas são acompanhadas pela Polícia Militar. Essa, por acaso, aconteceu em alguns pontos de Londrina, tanto na área do 30º Batalhão como do 5º Batalhão. Hoje nós temos tropa do 5º Batalhão aqui também, Rotan do 30º Batalhão e do 5º Batalhão atuando em conjunto. E sempre que houver essa manifestação e ela não for pacífica e ordeira, a Polícia Militar vai intervir. Aumentamos o nosso efetivo, acionando o nosso plano de chamada, e em todos os locais da cidade de Londrina nós temos policiamento reforçado. Os protestos foram realizados 4 meses depois de manifestações parecidas, registradas na sequência de mortes por ações policiais. Em fevereiro, 2 jovens foram baleados no Jardim Santiago. O episódio desencadeou até ataques contra ônibus, inclusive com um coletivo incendiado.
Laís Cardoso, bota ela aqui pra mim, Laís. A gente teve uma situação muito parecida que aconteceu em fevereiro. A gente teve uma situação muito complicada naquela época, em pontos muito parecidos. Então, o londrinense, ele tá traumatizado com isso, porque numa situação como essa, eu não estou dizendo aqui que protestos não possam acontecer, desde que eles não firam ninguém, desde que eles sejam pacíficos, gente. Os protestos são permitidos, pela legislação, inclusive, tá? Só que é uma situação que deixou o londrinense traumatizado, porque agora, 3, 4 meses depois, a gente vive uma situação muito parecida, né, Laís? E a Laís está ali, justamente na 369, pertinho do Nossa Senhora da Paz, ali, onde a gente teve, inclusive... Pode encher a tela com a câmera de segurança desse ataque a ônibus? Isso aí foi pertinho de onde ela está. Esse ataque a esse busão aconteceu justamente ali na 369, pertinho do Nossa Senhora da Paz, né, Laís? Com certeza, Juliano. Essas imagens, né, ganharam o país. Realmente foi um protesto muito grande aqui na cidade de Londrina e esse ponto onde nós estamos foi o principal ponto. Por quê? Tiveram muitos bloqueios, as pessoas que tentavam passar por essa região aqui acabavam ficando paradas, então houve muita tensão na época. Ontem, quando aconteceram esses outros protestos e aqui, mais uma vez, eles acabaram vindo para cá, a Polícia Militar, é claro, também veio. A gente vê aí a movimentação da viatura da Polícia Militar que está saindo daqui neste momento. A gente observa, tem as marcas, né? Porque ontem eles colocaram fogo em pneus, né? Que acaba acontecendo isso em protestos. Tinham faixas aqui. A gente viu toda a movimentação por parte da Polícia Militar nesse ponto da cidade de Londrina. Agora o nosso papel, né, Juliano, de informar para quem está acompanhando aí na tela do Balanço Geral que agora está tudo mais tranquilo por aqui. A gente viu a saída da Polícia Militar e nesse momento a gente vê o trânsito tranquilo. Então quem costuma pegar esse ponto da BR-369, que acessa Zona Oeste, Zona Norte de Londrina, que costuma usar esse ponto para ir para Cambé ou para Ibiporã, então é uma notícia boa, né, Juliano? Vai passar por aqui com tranquilidade, porque a gente vê a movimentação dos veículos por aqui, Juliano. Com toda certeza, o nosso papel é esse, é prestar serviço para você. Laís, lá na BR-369, o nosso Wesley ali pertinho da rodoviária no encontro de 3 vias muito importantes, né? A 10 de dezembro, a Teodoro Vitorelli e também ali a leste-oeste, né? Do ladinho da rodoviária. Wesley, eu queria que você me mostrasse mais uma vez a situação por aí, aparentemente tranquila, e que você me detalhasse as passagens policiais do Gabriel, o homem que acabou morrendo nesse confronto com a polícia na sexta-feira. Parece que já tinha uma ficha corrida na polícia, né? Tinha sim, viu, Juliano? Nós estamos aqui em um dos principais pontos de Londrina, a rotatória que liga as avenidas Leste-Oeste, Teodoro Vitorelli e também 10 de dezembro. Neste momento, o trânsito tranquilo por aqui, foram pelo menos 4 pontos de bloqueio. Andem comigo e com o Alexandre Oshima para vocês perceberem, olha só, ali um ponto você está vendo que vai em sentido Zona Norte da cidade, por isso o trânsito também ficou bem carregado por aqui. E quando nós vamos andando, os carros estão passando agora normalmente, mas tem outro ponto ali, ó, na rotatória aqui, que também foi bloqueado. Um quarto ponto também, um terceiro ponto aqui à frente, né, perto do Shopping Boulevard ali, muito perto também da sede da Secretaria Municipal de Saúde, onde também ficou bloqueado durante esse protesto. Neste momento, né, o trânsito está tranquilo por aqui, está liberado. Em relação às passagens, né, do Gabriel, que nós tivemos acesso, a Polícia Militar divulgou, né, esses dados. Nossa equipe de produção também fez toda uma pesquisa para entender o porquê esse homem estava sendo procurado pela polícia. Os detalhes, Juliano, que ele era condenado por um furto que aconteceu em uma casa no distrito de Paiquerê. Esse furto que aconteceu em Paiquerê aconteceu em 2021 e ele foi condenado em dezembro a 2 anos e 3 meses de prisão em regime aberto. Por isso também estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica quando morreu na abordagem com a Polícia Militar. Então a tornozeleira provavelmente por conta dessa condenação. Nós estamos aqui na rotatória, inclusive agora até uma ambulância do SAMU passa por aqui. Importante a gente mostrar que o trânsito está liberado. Um outro detalhe também, Juliano, que ele já estava sendo investigado por um outro furto à residência que aconteceu em Uraí. Esse furto aconteceu no dia 30 de maio e ele estava sendo investigado por esse furto.
Mas o mandado de prisão em aberto desse homem é por um crime que aconteceu em Ibiporã. Esse crime em Ibiporã aconteceu no dia 19 de abril. Segundo o delegado Vitor Dutra de Oliveira, 2 homens invadiram uma casa por volta das 7 horas da manhã. Quando a vítima retornava ao trabalho, ela foi surpreendida que esses 2 homens estavam dentro da casa dela. Aí, neste caso, ela foi abordada, esses homens estavam armados e teriam ameaçado essa vítima. E o detalhe que chama a atenção, pelo fato do Gabriel estar com tornozeleira eletrônica, depois a investigação apontou que ele estava nesse endereço. Ou seja, a tornozeleira eletrônica que ele usa devido à condenação que aconteceu em dezembro, apontou que esse homem estava então nessa casa no dia do crime. Por isso, o mandado de prisão aconteceu, né? A Polícia Civil pediu a prisão dele de forma preventiva à Justiça, a prisão foi decretada e depois a Polícia Militar estava realizando buscas quando encontrou ele ali na Vila Ricardo e aconteceu essa abordagem com tiros na zona leste da cidade, Juliano. Então, ele tem aí passagens por furtos e esse último furto que teria acontecido em Ibiporã acabou se tornando um assalto, porque os homens já estavam dentro da casa quando a vítima chegou. Aí a vítima foi abordada, então por isso ele também respondia aí no artigo 157, que é o roubo no Código Penal brasileiro. Tá certo, obrigado pelas informações, Wesley. Tudo desse caso, já vou trazer uma informação. Tem imagem do Corsinha aí? Do Corsa Sedan que o Gabriel tava no dia do confronto na sexta-feira passada? Eu tenho novidades desse caso, tá? A gente tá terminando de checar uma informação, eu vou trazer novos detalhes dessa história. Ó, esse carro aí, fica comigo, só que a gente tem muito mais no Balanço Geral de hoje, mas muito mais mesmo, dá uma olhada! Especialmente ali pertinho da rodoviária, na BR-369, vários protestos ligados àquele confronto com morte que aconteceu na última sexta-feira na Vila Ricardo. E ontem, a volta para casa do londrinense foi terrível, tá? Nas principais vias da cidade, pneus sendo queimados, protestos da população, a polícia tentando acabar com esses bloqueios e foi uma situação que persistiu até o comecinho da noite. Já vem comigo aqui no estúdio, porque eu tô nesse momento com o Wesley e com a Laís nos principais pontos de protesto do fim da tarde e do comecinho da noite de ontem. A partir de agora, claro que eu vou te contar tudo o que aconteceu ontem, mas eu vou atualizar a situação de momento para você de Londrina, para você de toda a nossa região, entender como é que a nossa cidade amanheceu hoje, como é que tá esse comecinho de tarde por aqui, tá? Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Notícia, informação, o nosso compromisso é com você, tá? Ontem, o nosso Carlos Camargo, ao vivo no Cidade Alerta, acompanhou tudo isso e a partir de agora a gente segue com a repercussão dessa história. Antes da gente falar de ontem, antes da gente falar do que originou todo esse protesto, foi aquele confronto da sexta-feira que você acompanhou ao vivo aqui no Balanço Geral. Eu quero a situação de momento, para você que vai ter que passar, por exemplo, ali pelo encontro da Teodoro Vitorelli com a Leste-Oeste, com a 10 de dezembro, ali pertinho da rodoviária. Para você que tem que passar ali pela 369, gente que vai passar aqui por Londrina, gente que está saindo de Londrina e seguindo para Ibiporã e seguindo viagem e vai passar ali pertinho do Jardim Nossa Senhora da Paz. Vamos atualizar primeiro e já a gente fala de ontem? Notícia ao vivo! Wesley, começo com você, aí pertinho da nossa rodoviária, foi um ponto de bloqueio ontem, situação bem complicada por aí. Nesse momento, já limparam tudo, ainda tem restos dos pneus queimados? Algum sinal de protesto nesse momento ou dá para passar por aí tranquilamente, Wesley? Bom dia! Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Nós estamos no local onde aconteceu um grande protesto ontem no final da tarde, né? Todos os carros tiveram que parar aqui e não conseguiam passar. Neste momento, a via está totalmente liberada. Não tem nenhum protesto acontecendo por aqui. As imagens são do repórter cinematográfico Alexandre Oshima e vocês conseguem perceber os carros passando com tranquilidade aqui na rotatória, embaixo do pontilhão da Avenida 10 de Dezembro. Aqui na 10 de Dezembro, com a Teodoro Vitorelli, também encontro com a Avenida Leste-Oeste, é um dos principais pontos da cidade de Londrina. Algumas marcas ainda ficaram no chão, né, devido ao protesto que aconteceu ontem à tarde, com queima de pneus, também madeiras foram queimadas por aqui e diversas pessoas vieram para esse local também com faixas em forma de protesto. Mas agora, neste momento, trânsito tranquilo, liberado aqui no local. Juliano. Wesley, eu já volto com você, porque foi o Wesley que acompanhou sexta-feira
Aquele confronto na hora do almoço que terminou em morte na Vila Ricardo e que ocasionou todos esses protestos. Mas eu vou com a Laís agora, ali na altura do Jardim Nossa Senhora da Paz. Nesse ponto da 369, o tráfego de veículos foi bloqueado ontem e ali foi o principal trecho do protesto, se a gente for considerar que é uma passagem de gente que está em Londrina, gente que passa pela nossa Londrina para seguir para as cidades da nossa região, né? Ali pertinho da Avenida Brasília. E é lá que está a Laís Cardoso agora. Laís, situação de momento por aí, algum bloqueio, ainda tem pneus por aí? Alguma imagem que mostre, ó, teve protesto ontem à noite? Ou tá tudo de boa nesse finalzinho de manhã de quarta-feira, Laís? Bom dia. Oi, Juliano, bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Balanço Geral. A gente vai mostrar agora a situação de momento. Eu vou sair aqui porque o Altair Júnior vai mostrar aqui nas imagens como é que está a movimentação aqui nesse trecho da BR-369. Como você disse, né? A gente já mostrou outros protestos por aqui e ontem à noite não foi diferente. A gente viu um protesto, realmente a polícia veio aqui para o local. Foi uma situação bastante tensa, mas a situação de momento, para quem costuma passar por esse trecho, é de mais tranquilidade. A gente observa, inclusive, Juliano, que tem aquelas marcas, né, dos pneus e que o pessoal acabou colocando aqui, fazendo esse protesto, aquelas faixas, mas agora a gente observa a Polícia Militar na entrada aqui da BR-369 e uma situação mais tranquila. A gente vê algumas movimentações de pessoas que realmente moram nesse local, chegando, voltando da escola. Esse ponto aqui é de ligação entre Londrina e Ibiporã. Então é um trecho muito movimentado. E agora a gente observa que tem sim esse movimento, que a gente observa que a Polícia Militar está nesse local. Eu percebo assim, Juliano, que as pessoas acabam passando por aqui de uma forma mais tensa. Por quê? Porque sabem que esse é um ponto de bloqueio e de protesto na cidade de Londrina. Mas o que eu posso dizer é que a Polícia Militar está aqui no local, existe uma movimentação tranquila do trânsito. E é claro, né, Juliano, qualquer novidade a gente vai atualizando aqui na tela do Balanço Geral. Juliano. Com certeza, policiamento reforçado em todos os pontos, você está acompanhando tudo isso ao vivo. Mas vamos fazer o seguinte, é tanta coisa hoje que a gente às vezes não entende, né? Mas por que aconteceu esse protesto, Juliano? Como eu disse, na sexta-feira, ali na Vila Ricardo, a polícia encontrou um homem que estava com mandado de prisão em aberto, o Gabriel, desde o dia 4, um mandado por roubo. Ele estava com um veículo, ele estava ali com um Corsinha Classic branco. No momento que a polícia chegou, a polícia disse que viu que ele estava armado e nesse momento de reação da polícia, aconteceram os disparos que culminaram na morte do Gabriel Felipe Rodrigues Dalbelo, de 22 anos, tá? São essas imagens que você está vendo do local. Quem acompanhou isso na sexta-feira e vai lembrar pra gente rapidinho desse caso, foi o Wesley Lemos, que está comigo aqui. Wesley, vamos lá. Tudo que aconteceu ontem à tarde e ontem à noite aqui em Londrina foi por conta deste confronto com morte na Vila Ricardo. Bota o Wesley aqui pra mim, presuntinho, por favor. Me reforça, relembra pra todo mundo que tá em casa o que aconteceu. Foi mais ou menos isso, né? A polícia, com informações de uma pessoa que estava com mandado de prisão expedido já, encontra essa pessoa nas ruas ali da Vila Ricardo, perto da casa dele. Acontece um confronto e ele acaba sendo morto neste confronto. No dia já teve protesto e ontem foi uma sequência disso. Familiares, pessoas próximas ao Gabriel já tinham dito que fariam esse protesto. É isso, né, Wesley? É isso, Juliano. Tudo começou na sexta-feira, às 11 horas da manhã, por volta das 11 horas, quando uma viatura da Rotan, do 5º Batalhão da Polícia Militar, estava ali percorrendo a Vila Ricardo, onde morava, inclusive, o Gabriel e a família dele. Segundo os policiais militares, quando eles encontraram um Corsa branco, que já estaria, segundo a polícia, sendo utilizado em vários crimes aqui na região, tentaram realizar a abordagem e os policiais também tinham a informação que o Gabriel estava com mandado de prisão em aberto por um crime de roubo que teria acontecido em Ibiporã. Um detalhe que chama atenção é que a polícia está com uma operação aqui em Londrina já há cerca de 2 meses, a operação chamada Liberdade Restrita, justamente para prender pessoas com mandados de prisão. E neste momento, Juliano, segundo a informação passada pela PM, os policiais tentaram realizar a abordagem. Gabriel estaria armado com uma pistola calibre 9mm. Essa pistola foi apresentada, inclusive, à imprensa, estava municiada, teria apontado a arma para os policiais e foi baleado. Ele morreu na hora.
ele chegou a perder o controle ali da direção do carro e esse carro desceu em marcha ré ali, ou seja, desceu a rua e parou no banco de concreto em frente ao campo de futebol ali da Vila Ricardo. Nós estamos falando ali da Rua Beija-Flor, enfim, uma rua conhecida ali do bairro, que é uma das principais ruas daquele local. E o que chama atenção também, Juliana, que no dia em que houve essa abordagem com disparos de arma de fogo, a família, também vizinhos, amigos ali do Gabriel já começaram a protestar, que eles quebraram ali a faixa de isolamento várias vezes, né? Soltaram a fita zebrada e também jogaram copos de vidro contra a polícia militar. Na ocasião, inclusive, a polícia reagiu com tiros de bala de borracha e também uma bomba de gás lacrimogêneo. Nós que estávamos lá, Juliano, também sentimos o gás de pimenta. Foi uma sensação muito tensa ali na última sexta-feira, um momento muito crítico na Vila Ricardo. E ontem aconteceram os protestos, ou seja, esses familiares e amigos continuaram protestando devido a essa situação. Tá aí as informações do Wesley. Os detalhes desse confronto que aconteceu na sexta-feira e que acabou ocasionando essa onda de protestos registrada em pelo menos 6 pontos de Londrina ontem à noite, tá? Bota aqui de novo a Laís e o Wesley, eles vão seguir comigo nessa cobertura especial, eles vão seguir comigo trazendo detalhes de momento, tá? Porque a gente fala do que aconteceu, mas a gente fala do que está acontecendo agora. Essas imagens de sexta-feira são muito fortes, porque teve um momento lá em que chegaram a lançar um spray de gás de pimenta para conter essa manifestação, para conter os ânimos ali. Até as equipes de imprensa que estavam ali acabaram sentindo. Esse cheiro é muito forte, tá? O Wesley, eu sei que passou um baita de um sufoco lá também. Mas vamos lá, já vou voltar a conversar com os dois. Mas antes, eu vou mostrar agora a reportagem completa que mostra esses 6 pontos onde ontem à noite a gente teve bloqueios aqui em Londrina. Esses 6 pontos onde aconteceram os protestos. Então você que de repente ontem demorou para chegar em casa, chegou mais tarde, quer entender tudinho o que aconteceu? A reportagem completa você vê agora no nosso balanço, no nosso BG, que está só começando. São 11h40. Enche a tela. Foi apontada aí para o helicóptero do DPMO, por isso ele saiu aqui do local. Olha, tiros, ó. Mais tiro. Um final de dia caótico e com Londrina sob alta voltagem. Pelo menos 6 locais da cidade, nas regiões Central, Leste, Oeste e Norte, manifestações simultâneas, com pneus e pedaços de madeiras incendiados, impedindo a passagem de veículos. Na esquina da Avenida Teodoro Victorelli com a 10 de dezembro, filas quilométricas se formaram por cerca de 1 hora. A polícia militar acompanhou de longe e só interviu quando o fogo já estava baixando para liberar as vias. A mesma cena se repetiu na BR-369, em frente à Vila Marísia, no sentido Londrina e Biporã. O ponto mais tenso é aqui o Jardim Nossa Senhora da Paz, onde em 2 momentos foram registrados disparos de balas de borracha e também bombas de gás. Inclusive, nesse momento, volta a acontecer esse tipo de situação. Os policiais seguem aqui na entrada do bairro para evitar que os manifestantes voltem para a rodovia e fechem novamente a 369, impedindo o trânsito de veículos. Pessoas foram abordadas e houve muito corre-corre para dispersar quem estava no protesto. Mais tiro. As manifestações acontecem após a morte de Gabriel Fernandes, de 22 anos, em um confronto com a polícia militar na Vila Ricardo, na última sexta-feira. Contra o jovem, havia um mandado de prisão em aberto por um roubo violento registrado nesse ano em Biporã. Segundo a PM, o rapaz teria reagido durante a tentativa de abordagem e foi baleado. Uma arma foi apreendida.
Mas familiares e amigos de Gabriel questionam a versão apresentada pela polícia sobre as circunstâncias do momento em que o jovem foi localizado pelas equipes da Rotan. A PM afirmou que durante os protestos houve casos de vandalismo e violência. Barrado veículos, impedido o trânsito de veículos, batido em alguns veículos, inclusive uma senhora foi socorrida em estado de pânico, o veículo foi retirado agora, que ela abandonou o veículo, tiraram pedras contra as equipes policiais e outros veículos, acertando até policiais militares, e daí tivemos que efetuar uma ação mais enérgica e desobstruir a via. A Polícia Militar acredita que os atos pela cidade foram previamente organizados por meio das redes sociais. Através do WhatsApp, ou mídia social, muitas delas são acompanhadas pela Polícia Militar. Essa, por acaso, aconteceu em alguns pontos de Londrina, tanto na área do 30º Batalhão como do 5º Batalhão. Hoje nós temos tropa do 5º Batalhão aqui também, Rotan do 30º Batalhão e do 5º Batalhão atuando em conjunto. E sempre que houver essa manifestação e ela não for pacífica e ordeira, a Polícia Militar vai intervir. Aumentamos o nosso efetivo, acionando o nosso plano de chamada, e em todos os locais da cidade de Londrina nós temos policiamento reforçado. Os protestos foram realizados 4 meses depois de manifestações parecidas registradas na sequência de mortes por ações policiais. Em fevereiro, 2 jovens foram baleados no Jardim Santiago. O episódio desencadeou até ataques contra ônibus, inclusive com um coletivo incendiado. Laís Cardoso, bota ela aqui pra mim, Laís. A gente teve uma situação muito parecida que aconteceu em fevereiro. A gente teve uma situação muito complicada naquela época, em pontos muito parecidos. Então, o londrinense, ele tá traumatizado com isso, porque numa situação como essa, eu não estou dizendo aqui que protestos não possam acontecer, desde que eles não firam ninguém, desde que eles sejam pacíficos, gente. Os protestos são permitidos, pela legislação, inclusive, tá? Só que é uma situação que deixou o londrinense traumatizado, porque agora, 3, 4 meses depois, a gente vive uma situação muito parecida, né, Laís? E a Laís está ali, justamente na 369, pertinho do Nossa Senhora da Paz, ali, onde a gente teve, inclusive... Pode encher a tela com a câmera de segurança desse ataque a ônibus? Isso aí foi pertinho de onde ela está. Esse ataque a esse busão aconteceu justamente ali na 369, pertinho do Nossa Senhora da Paz, né, Laís? Com certeza, Juliano. Essas imagens, ganharam o país. Realmente foi um protesto muito grande aqui na cidade de Londrina. E esse ponto onde nós estamos foi o principal ponto. Por quê? Tiveram muitos bloqueios, as pessoas que tentavam passar por essa região aqui acabavam ficando paradas, então houve muita tensão na época. Ontem, quando aconteceram esses outros protestos e aqui, mais uma vez, eles acabaram vindo para cá, a Polícia Militar, é claro, também veio. A gente vê aí a movimentação da viatura da Polícia Militar que está saindo daqui neste momento. A gente observa, tem as marcas, porque ontem eles colocaram fogo em pneus, que acaba acontecendo isso em protestos. Tinham faixas aqui, a gente viu toda a movimentação por parte da Polícia Militar nesse ponto da cidade de Londrina. Agora o nosso papel, Juliano, de informar para quem está acompanhando aí na tela do Balanço Geral que agora está tudo mais tranquilo por aqui. A gente viu a saída da Polícia Militar e nesse momento a gente vê o trânsito tranquilo. Então quem costuma pegar esse ponto da BR-369, que acessa Zona Oeste, Zona Norte de Londrina, que costuma usar esse ponto para ir para Cambé ou para Ibiporã, então é uma notícia boa, Juliano? Vai passar por aqui com tranquilidade, porque a gente vê a movimentação dos veículos por aqui, Juliano. Com toda certeza, o nosso papel é esse, é prestar serviço para você. Laís, lá na BR-369, o nosso Wesley ali pertinho da rodoviária no encontro de 3 vias muito importantes, A 10 de dezembro, a Teodoro Vitorelli e também ali a leste-oeste, do ladinho da rodoviária. Wesley, eu queria que você me mostrasse mais uma vez a situação por aí, aparentemente tranquila, e que você me detalhasse
as passagens policiais do Gabriel, o homem que acabou morrendo nesse confronto com a polícia na sexta-feira, parece que já tinha uma ficha corrida na polícia, né? Tinha sim, viu, Juliano? Nós estamos aqui em um dos principais pontos de Londrina, a rotatória que liga as avenidas Leste-Oeste, Teodoro Victorelli e também 10 de dezembro. Neste momento, o trânsito tranquilo por aqui, foram pelo menos 4 pontos de bloqueio. Andem comigo e com o Alexandre Oshima para vocês perceberem, olha só, ali um ponto você está vendo que vai em sentido zona norte da cidade, por isso o trânsito também ficou bem carregado por aqui. E quando nós vamos andando, os carros estão passando agora normalmente, mas tem outro ponto ali, ó, na rotatória aqui, que também foi bloqueado. Um quarto ponto também, um terceiro ponto aqui à frente, né, perto do Shopping Boulevard ali, muito perto também da sede da Secretaria Municipal de Saúde, onde também ficou bloqueado durante esse protesto. Neste momento, né, o trânsito está tranquilo por aqui, está liberado. Em relação às passagens, né, do Gabriel, que nós tivemos acesso, a Polícia Militar divulgou, né, esses dados. Nossa equipe de produção também fez toda uma pesquisa para entender o porquê esse homem estava sendo procurado pela polícia. Os detalhes, Juliano, que ele era condenado por um furto que aconteceu em uma casa no distrito de Paiquerê. Esse furto que aconteceu em Paiquerê aconteceu em 2021 e ele foi condenado em dezembro a 2 anos e 3 meses de prisão em regime aberto. Por isso também estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica quando morreu na abordagem com a Polícia Militar. Então a tornozeleira provavelmente por conta dessa condenação. Nós estamos aqui na rotatória, inclusive agora até uma ambulância do SAMU passa por aqui. Importante a gente mostrar que o trânsito está liberado. Um outro detalhe também, Juliano, que ele já estava sendo investigado por um outro furto à residência que aconteceu em Uraí. Esse furto aconteceu no dia 30 de maio e ele estava sendo investigado por esse furto. Mas o mandado de prisão em aberto desse homem é por um crime que aconteceu em Ibiporã. Esse crime em Ibiporã aconteceu no dia 19 de abril. Segundo o delegado Vitor Dutra de Oliveira, 2 homens invadiram uma casa por volta das 7 horas da manhã. Quando a vítima retornava ao trabalho, ela foi surpreendida que esses 2 homens estavam dentro da casa dela. Aí, neste caso, ela foi abordada, esses homens estavam armados e teriam ameaçado essa vítima. E o detalhe que chama a atenção, pelo fato do Gabriel estar com tornozeleira eletrônica, depois a investigação apontou que ele estava nesse endereço. Ou seja, a tornozeleira eletrônica que ele usa devido à condenação que aconteceu em dezembro, apontou que esse homem estava, então, nessa casa no dia do crime. Por isso, o mandado de prisão aconteceu, né? A Polícia Civil pediu a prisão dele de forma preventiva à Justiça, a prisão foi decretada e depois a Polícia Militar estava realizando buscas quando encontrou ele ali na Vila Ricardo e aconteceu essa abordagem com tiros na zona leste da cidade, Juliano. Então, ele tem aí passagens por furtos e esse último furto que teria acontecido em Ibiporã acabou se tornando um assalto, porque os homens já estavam dentro da casa quando a vítima chegou. Aí a vítima foi abordada, então por isso ele também respondia aí no artigo 157, que é o roubo no Código Penal brasileiro. Tá certo, obrigado pelas informações, Wesley. Tudo desse caso, já vou trazer uma informação. Tem imagem do Corsinha aí? Do Corsa Sedan que o Gabriel tava no dia do confronto na sexta-feira passada? Eu tenho novidades desse caso, tá? A gente tá terminando de checar uma informação, eu vou trazer novos detalhes dessa história. Ó, esse carro aí, fica comigo. Só que a gente tem muito mais no Balanço Geral de hoje, mas muito mais mesmo, dá uma olhada!